Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 15 de fevereiro de 2019. Estamos com Alimento Diário, essa série Salvos pela Sua Vida. Esse é o volume 3, muito mais. Nós estamos na primeira semana 1, com a mensagem 17. Andamos segundo o Espírito. Senhor Jesus. Mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se, para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei, que é importante, né, para o canal ganhar mais notoriedade, o próprio YouTube indicar os vídeos do canal para outras pessoas por meio do assunto. E o mais importante é que você busque o Senhor, você ore ao Senhor, para que Ele te dê espírito de sabedoria e de revelação, né, para você poder compreender cada ponto da palavra, né, e também para que Ele te revele pessoas, para que Ele deseja que você compartilhe essa palavra, que você compartilhe aqui os vídeos do canal. Que o Senhor Jesus abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus! Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. Mateus capítulo 5, versículo 21, 22... 27 e 28. Senhor Jesus, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Senhor Jesus. Agora, Romanos, capítulo 8, versículo 4 ao 6 e o versículo 13. Senhor Jesus. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Senhor Jesus. Agora, ler com oração, Mateus capítulo 5, versículo 20. Senhor Jesus, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de exercitar o seu espírito, invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. Senhor Jesus. Título de hoje. Andar no Espírito nos leva a cumprir a justiça da lei. Senhor Jesus. Ao falarmos que não estamos mais debaixo da lei, precisamos ter cuidado. Não podemos achar que nosso viver se encontra isento da lei de Deus. Pelo contrário, precisamos perceber que a exigência da lei foi elevada pelo Senhor Jesus e precisa ser cumprida. O Senhor Jesus disse, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Senhor Jesus. E mais, nossa justiça deve exceder em muito a dos escribas e fariseus para entrarmos no reino dos céus. Quando falou sobre o homicídio, ele considerou que odiar alguém também era cometer esse pecado. E segundo suas palavras, o adultério é cometido desde o coração. Ó Senhor Jesus, precisamos, contudo, considerar a maneira como o preceito da lei se cumpre em nós, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por esse versículo, concluímos que se vivermos segundo a carne, o preceito da lei nunca se cumprirá em nós, pois a lei do pecado e da morte sempre nos derrotará.
Não adianta decidirmos obedecer à lei com a mente, pois a lei do pecado e da morte sempre será mais forte. Somente quando andamos no Espírito é que podemos cumprir a lei de Deus e ser libertos da lei do pecado e da morte. Quando andamos segundo o Espírito, todos os requisitos da lei se cumprem em nós, de maneira muito espontânea. Senhor Jesus. Um passarinho precisa bater as asas antes de levantar voo, e depois permanece espontaneamente voando. Isso acontece por causa da observância de certos princípios naturais dados por Deus. Da mesma forma, para experimentar a lei do Espírito da vida, precisamos notar alguns princípios também. Primeiro, devemos andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Segundo, devemos pensar nas coisas do Espírito. O versículo 5 nos diz: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Não podemos inclinar-nos para as coisas da carne, mas para as coisas do Espírito. Isso diz respeito não somente ao que fazemos, mas ao que pensamos. Senhor Jesus. Inclinar-se para a carne é ser de acordo com a carne. E a consequência disso é pensarmos a todo momento nas coisas da carne. Contudo, se somos de acordo com o Espírito, pensaremos nas coisas do Espírito. Isso é evidenciado no versículo 6, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. A expressão pendor da carne no grego significa a mente da carne. Assim, uma boa tradução seria: a mente colocada na carne dá para a morte, mas a mente colocada no Espírito dá para a vida e paz. Senhor Jesus. O terceiro princípio encontra-se aqui. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. A expressão caminhais para a morte denota alguém que está à beira de cair na morte. Portanto, qual deve ser a atitude para sermos livres da morte? Mortificar os feitos do corpo. Desse modo, percebemos que se por um lado não temos o poder de vencer o pecado, por outro, não podemos permanecer passivos, mas mortificar os feitos do corpo pelo Espírito. Ó Senhor Jesus, nossa postura deve ser como a de um agricultor, que ao levantar cedo, prepara a terra ao mesmo tempo em que depende da chuva. Não é ficar passivo, esperando que Deus faça as coisas acontecerem. Se a chuva chegar e a terra não estiver pronta, nada acontecerá. Portanto, tudo o que é preciso para sermos livres do pecado nos foi concedido. Temos apenas de ser ativos em 3 coisas: andar segundo o Espírito, colocar nossa mente no Espírito e, por fim, mortificar os feitos do corpo pelo Espírito. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O irmão, quando ele toca aqui, nesse versículo que a gente leu aqui, que fala que nós não andamos na carne, mas andamos no Espírito. Andamos segundo o Espírito, que é o tema da semana. Ele toca que esse Espírito ali na Bíblia está escrito com maiúsculo, mas na verdade é minúsculo, é o Espírito humano, não o Espírito de Deus, que ele está tocando aqui. Nós precisamos cooperar com o Senhor. Ele já colocou o Espírito dentro de nós, ele quer falar conosco, mas como? Utilizando o nosso Espírito. Se você não exercitar o Espírito, não tem como Deus falar com você, Senhor Jesus. A gente tem que pensar como se fosse um aparelho de celular. Você está ali com o celular, tem carga, tem bateria, está tudo funcionando, tem sinal de rede, mas se você não discar, se você botar ali no silencioso e tal, se você receber uma ligação, você não vai perceber. Então você precisa estar com ele ligado, para quando Deus falar, você sentir ele vibrar ou tocar, para você atender a ligação. Então não é só tocou e você já vai falar, não, você precisa atender a ligação. Senhor, precisa tocar no botãozinho verde ali. Deus quer falar com você, mas você não ativa o Espírito. Você quer falar com Deus, mas você também não vai lá e não disca. Não disca para falar com Deus, como que vai ser? Senhor Jesus. Então a gente não pode estar desligado, a gente não pode estar nem fora de área, nem desligado, e nem sem bateria. Ó Senhor Jesus. Então cuida de nós. Essa questão é nossa, é sobre o nosso cuidado. Nós precisamos
né, ser ativos, como ele falou, né, e ele deu o exemplo aqui do agricultor. Né, para ter agricultura tem que ter chuva. Mas chuva depende de você? Não. Mas trabalhar na terra, sim. Então ele mostra, né, se você ficar esperando, né, ver uma nuvem no céu, né, ver toda a situação ali para se preparar, você não vai semear nunca. Quando começar a chover já era, já foi. Né, Senhor Jesus. Então ele tem que fazer a parte dele, né, prepara o sol, já deixa tudo ali. Quando vier a chuva está tudo preparado. E é isso que o Senhor quer conosco, né? O Senhor tem a sua vontade. Mas para isso eu preciso preparar meu espírito, eu preciso tocar na palavra, eu preciso conhecer a palavra, né? Eu preciso conhecer os preceitos de Deus, né? Senhor Jesus. E aí quando Deus vier, né, com a sua vontade, eu estou preparado, eu estou com o espírito ligado. Ó Senhor Jesus, eu estou com, né, o meu celular carregado, eu estou com área, né, Senhor Jesus, estou com bateria, né, Senhor Jesus, tá tudo certo ali. É para que o Senhor possa falar conosco, né? E como toca o título de hoje, né? Andar no Espírito nos leva a cumprir a justiça da lei. Né? É como a própria Bíblia fala, a gente não está mais debaixo da lei, está debaixo da graça. Mas isso não quer dizer que a gente não deve cumprir mais. Né? O próprio Senhor falou, eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Né? Senhor Jesus até elevou, né? Antes o problema era matar, agora ele falou, se você odiar, né? Se insultar, né? Se xingar o seu irmão, você já matou. Né? Senhor Jesus. Né? Se você olhou com intenção impura, já adulterou. Né? Então ele mostra aqui que o problema começa no pensamento, começa na mente. Né? Senhor Jesus. Né? Aquilo que o homem intenciona, a intenção começa na nossa mente. Né? Senhor Jesus. Então o Senhor ele já quer trabalhar lá na raiz do problema, ele não quer que a gente fique pensando. Né? Então acontece a situação de ficar pensando, o problema vai aumentando, né, na nossa cabeça. Ó Senhor Jesus. Então ele fala para a gente fazer o quê? Botar nossa mente no Espírito. Então depende de quem? Depende de nós. Né? Não é o Senhor que vai botar nossa mente no Espírito, somos nós que vamos colocar. Ele fica ali aguardando, né, que você se volte para o Espírito para que ele possa, né, vir, né, com a presença dele, com a glória dele, né, com os mandamentos dele, né, com aquilo que ele quer. Ó Senhor Jesus, mas para isso tem que estar no Espírito, não é de qualquer jeito. Ó Senhor Jesus. Como eu tocou, não adianta você tentar fazer as coisas de Deus, né, só com a sua mente. Você precisa, né, pegar somente, colocar no Espírito, para que o Espírito, né, para que o Senhor, por meio do Espírito, ele te conduza. Né? O justo vai viver pela fé. Né? Ser justo é fazer a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Né? Se você tentar fazer sem depender de Deus, você vai ser derrotado, né? Você vai fracassar. Porque né, o pecado está instalado ali dentro de nós, da nossa carne, para isso. Né? Senhor Jesus. Somente quando a gente exercita o Espírito, né, que a gente vai ser livre da nossa carne, né, Senhor Jesus. Então a gente vai, conforme vai vivendo no Espírito, você vai espontaneamente cumprindo a vontade de Deus, porque você vai vivendo no Espírito. Se você está no Espírito, Deus pode falar com você, pode te direcionar em todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E como ele toca, né, que, né, a lei do Espírito da vida é um princípio. Né, e a gente precisa se voltar, né, se voltar para o Espírito, para que só no Espírito, só na esfera do Espírito que esse princípio vai estar ativo. Né, Senhor Jesus. Não adianta você pegar a turbina e botar no carro. O carro não vai voar, ele não tem asa, ele não tem aerodinâmica para isso. Mas se você instalar a turbina no avião, ele vai decolar. Senhor Jesus. Então precisa ser as coisas certas no lugar certo. E ele falou, se a gente colocar nossa mente na carne, a gente vai cogitar das coisas da carne. Esse cogitar ele colocou ali, que é uma questão de você se inclinar, você estar de acordo. Então as pessoas estão fazendo coisas carnais e você concorda, para você está tudo normal. Senhor Jesus. Então você está compactuando, você está sendo um com aquilo ali. Então aquilo ali vai gerar, um fruto ruim, um fruto de corrupção para você também. Então ele falou, ele precisa estar de acordo com as coisas do Espírito, ele precisa se inclinar para o Espírito para cogitar das coisas do Espírito, das coisas que são do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então ele precisa ser de acordo com o Senhor, pensar nas coisas do Senhor, nos voltar para as coisas do Senhor. Ó Senhor Jesus. A mente colocada na carne dá para a morte, mas a mente colocada no Espírito dá para a vida e paz. Ó Senhor Jesus. E ele também toca aqui, que se a gente viver segundo a carne, a gente vai caminhar para a morte. Mas se pelo Espírito nós mortificarmos os feitos do corpo, certamente vivereis. Então ele toca aqui, que se caminhar para a morte quer dizer que você está prestes a morrer. Senhor Jesus. Então, se você viver segundo a carne, concordar com as coisas da carne, não
né, você olhar as coisas da carne e falar assim, a carne é forte mesmo, né, minha carne ela é fraca, né, minha mente é fraca, eu não tenho como vencer, né? Você for de acordo com isso aí, deixar a sua carne fazer aquilo que ela quer, né, Senhor Jesus, você está prestes a morrer, você está na beira do abismo, né, Senhor Jesus, seu espírito vai ficar ali, né, inativo, aí o inimigo vai fazer a festa, né? Ó Senhor Jesus, mas se a gente mortificar os feitos do corpo, né, certamente a gente vai viver. Então é como? Não é esforçando, não é tentando criar regras ali e tal, mas é como? É viver no Espírito. Né? Então vou me voltar para as coisas espirituais, vou desfrutar o Senhor, vou ler livros espirituais, vou tocar na Bíblia, vou orar, vou fazer coisas espirituais, vou fazer coisas, né, que me levam para o Espírito, para contatar Deus, não é simplesmente fazer coisas para Deus. Né? Ó Senhor Jesus, faz coisas em nós mesmos, mas a gente se tornar ativo, né? Deixar o nosso espírito ativo, né? Todo o tempo ali, né? Senhor Jesus. É comum, né? Quando você sai de casa, vou deixar meu celular ligado que eu estou esperando uma ligação de uma pessoa, né? Qualquer coisa, se o celular vibrar, tocar, você já, opa, né? Já é aquela pessoa. Então a gente precisa aguardar, né? Diariamente, poxa, o Senhor quer falar comigo, Ele tem a vontade dele, então eu preciso fazer o quê? Ficar no Espírito. Ó Senhor Jesus. Né? Então Ele tocou, a gente não pode ficar passivo esperando, né, da parte de Deus. Da parte de Deus já está tudo pronto. O Senhor, Ele está nos aguardando, não somos nós que estamos aguardando o Senhor. Né? Então a gente precisa ser ativo. Né? Então Ele tocou aqui 3 coisas que a gente precisa ser ativo: andar segundo o Espírito, né? Ou seja, você aguardar a vinda do Espírito, aquilo que Ele quer, né, Senhor Jesus. Colocar sua mente no Espírito, nas coisas do Senhor, né? Não deixar a mente na carne, e mortificar os feitos do corpo pelo Espírito. Então, pelo Espírito, né, tudo está uma questão de a gente exercitar nosso Espírito, nos voltar ao Senhor, né, e aí o nosso corpo vai perdendo força, a carne vai perdendo força, né, você vai perdendo o hábito, né, de fazer as coisas que você fazia antes, e vai ganhando o hábito, né, de tocar no Senhor. Vai ter pessoas assim, a gente vai apresentar livro, apresentar as coisas assim, eu não tenho hábito de ler, eu não gosto de ler, né, mas tem que começar uma hora. Né, todo cristão, né, todo filho de Deus, ele precisa ler, né, Senhor Jesus. Então, não gosta? Vai fazendo que uma hora você vai se tornar algo espontâneo, né? E você vai ganhando mais e mais. Né? Eu gosto muito de ler porque eu sou muito curioso. Então eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de ver, né, aquilo que eu ouço, né, um versículo que eu vejo aqui que é diferente. Eu sempre pego a Bíblia e leio novamente, leio de novo, oro, né, Senhor Jesus, para ter esclarecimento, né, para ver situações ali, né, igual, por exemplo, quando fala aqui na questão que o Senhor veio cumprir a lei, aí você vai olhando na própria Bíblia, tem ali, né, citando ali alguns versículos lá no Velho Testamento. Então eu sempre vejo aquilo ali, eu vou lá no Velho Testamento, vejo ali qual o profeta que citou isso, porquê, qual era o contexto ali, né, Senhor Jesus. E a gente vê, quando você vai vendo, você vai confirmando que o Senhor veio cumprindo tudo isso. E hoje para nós não é diferente, nós estamos aqui para cumprir tudo isso. Né, o Senhor fala que, né, o principal para a gente é viver no Espírito, para que o mundo possa ver que nós somos um. Quando o mundo perceber que todos os filhos de Deus são um, né, aí sim a gente vai ver, né, a glória de Deus sendo manifestada em as pessoas, né, aceitando esse Senhor, crendo nesse Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Né, e ele elevou a lei, né, e falou, né, se a gente não exceder em muito, né, os escribas e fariseus, né, Senhor Jesus, a gente não vai, jamais a gente vai herdar o reino. Né, então, né, aí muitos pegam essa questão só do escriba e fariseu aqui só para falar da questão de dízimo, mas não, tem muitas outras coisas, né, coisas do dia a dia, né, que era necessário que eles fizessem, né, então não era só uma questão de dízimo, o dízimo também, né, mas é também uma outra questão também da gente ver ali também na questão de tocar na palavra, né, de viver a palavra. Os escribas e fariseus, eles cobravam muito dos outros, né, eles mesmos não estavam muito afim de fazer. Então a gente precisa exceder isso, né? Não cobrar o outro, não ficar olhando a vida do outro, mas nós vivermos, né? Se a gente olha, né, que tem uma pessoa que está numa situação espiritual, né, não tão boa, o que eu preciso fazer? Eu preciso exercitar mais no espírito, né? Não é ficar cobrando do outro, mas, né, Senhor, me dá uma maneira, né, de tocar, né, no espírito, para que eu possa reavivar aquela pessoa ali, reavivar aquele irmão ali, para que ele possa tocar no Senhor. Então, se você se encher mais, né, de Deus, você vai, se eu falar, vai ter mais peso, mais dignidade, né? E aí, né, o próprio Senhor vai poder te usar para despertar, né, os demais irmãos. Então é isso que, principalmente, precisa exceder, né, exceder muito. Então o Senhor quer que nós sejamos ativos,
né? Ou seja, a gente precisa ser ativo e frutífero, né, Senhor Jesus, né, para cumprir aquilo que Deus quer, né? Ele tá contando conosco. Ó Senhor Jesus, né? Por isso que se tornou o Espírito que dá vida e entrou para dentro do homem, né? Ele escolheu, né, viver dentro do homem e hoje, né, Ele conta conosco, né? Vamos fazer a nossa parte, vamos ser ativos, né? Preparar a terra para quando vier a chuva. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui, né? Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.